Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo de número 2. Aos Hebreus, capítulo de número 2. Nós iremos ler os versículos de números 3 e 4. Aos Hebreus 2, os versos de números 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Podeis assentar. Eu não sei se sou eu, pastor Edilson aqui me confirme, mas aparentemente aqui não está esfriando, irmãos. Se alguém puder ver se tem alguma forma de fazer funcionar, diminuiria aqui o nosso sacrifício, que tem uma boa razão, né? Meus amados irmãos, esse texto mostra que a mensagem que temos a pregar, ela é sublime. Nós anunciamos, diz o texto, uma grande, uma poderosa salvação. Isso significa que o estado do homem era terrível, que o estado do homem requereria uma ação inimaginável de Deus, que aconteceu. Ele enviou o seu próprio filho para fazer esse homem levar nossas culpas, ser traspassado, moído, ser crucificado. Portanto, a salvação que estamos a anunciar é uma grande salvação, porque é a salvação de uma grande perdição, de uma terrível perdição. E o texto adverte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nós aqui é inclusivo, a humanidade, como a humanidade inteira vai escapar, como aqueles judeus, já que a carta era aberta aos hebreus em geral, como iriam escapar caso viessem a negligenciar um ato tão glorioso, um ato tão poderoso, uma ação de Deus de tão importante significado? E ele diz que esta grande salvação anunciada, ela foi anunciada primeiramente pelo próprio Senhor. O próprio Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. O próprio Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, que veio dar sua vida em resgate por muitos, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O próprio Jesus anunciou aquilo que viera fazer, anunciou o que se seguiria, a sua própria pregação, sua morte, sua ressurreição e os benefícios da graça advindos de tudo isso. Mas o texto diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aquilo que Jesus falou de forma precedente, os discípulos falaram de forma consequente. O que Jesus falou que ele iria fazer e fez, os discípulos, pós-fatos, foram testemunhas, porque ouviram, porque viram, porque presenciaram. Esta salvação, irmãos, gloriosa, foi anunciada primeiramente pelo próprio Senhor, mas teve testemunhas para confirmarem.
aqueles que estavam lá, aqueles que ouviram, que viram todas estas coisas, os apóstolos em particular. E o verso 4 diz: testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Eu vou lhes dizer primeiramente como aqueles que não creem na atualidade dos dons fazem leitura deste texto, como aqueles que são chamados de tradicionais, que não acreditam na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons como nós cremos, interpretam este versículo. Eles interpretam assim, que Jesus foi o primeiro a pregar, os apóstolos, testemunhas oculares, confirmaram, e Deus testemunhou favoravelmente ao ministério apostólico com sinais e prodígios. Eles interpretam então que estes sinais e prodígios eram credenciais apostólicas, eram para confirmar o ministério apostólico. Talvez você diga: pastor, vê dessa maneira, parece de logo impróprio. Como chegaram eles a tal entendimento? Se a Bíblia fala, por exemplo, de Estevão, que não era apóstolo e operou sinais e prodígios, mas o que se quer dizer, ou o que eles querem dizer, é que receberam poder para fazer milagres aqueles que de algum modo tiveram uma imposição de mãos dos apóstolos. Os dons seriam credenciais dos apóstolos e, por extensão, daqueles em quem eles impuseram as mãos para fazerem alguma coisa. Estes também operaram milagres, mas os milagres que eles faziam, mais do que os credenciava aqueles que lhes impuseram as mãos, os apóstolos. E assim eles supõem que depois de terminada aquela geração, mortos os apóstolos, e os que de alguma maneira receberam uma imposição de mãos apostólicas para operarem alguma coisa, morta aquela geração, os milagres cessaram, os dons cessaram, os sinais pararam de acontecer. Note, eles ainda admitem um pouquinho de extensão destes sinais e prodígios naqueles que os apóstolos de alguma maneira impuseram as mãos. Esses ainda podem, depois da morte dos apóstolos, na visão deles, ter feito algum milagre. Mas com a morte destes, então, os dons cessaram. Eles vinculam, portanto, os dons espirituais ao ministério dos apóstolos. Tem uma razão para isso. É que se eles querem sustentar o fim dos dons no período contemporâneo, seria mais fácil para eles relacionar os dons aos apóstolos, porque os apóstolos só existiram no começo da igreja. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Ora, se os apóstolos eram fundamentos, então eles existiam no princípio. O fundamento está no início da construção, no princípio dela. A igreja ainda está sendo edificada, mas obviamente a igreja já está acima do fundamento. Ela não está ainda no fundamento. Os apóstolos eram o fundamento da igreja. Na medida em que eles tinham a palavra por revelação, na medida em que eles eram os órgãos da revelação de Deus, e nos legaram as Sagradas Escrituras completas com o Novo Testamento, porque foram apóstolos que escreveram o Novo Testamento, ou pessoas que estavam realmente debaixo de uma supervisão apostólica, como Marcos, que estava debaixo da supervisão de Pedro, ou Lucas, debaixo da supervisão de Paulo. De fato, nós temos a Bíblia como algo que nos vem pelos apóstolos e por alguns que estavam ligados aos apóstolos. E quando eu falo Bíblia, me refiro ao que faltava
para terminar a Bíblia, o Novo Testamento. Mortos apóstolos, irmãos, não há necessidade de mais apóstolos, a não ser que a Bíblia não tivesse concluída, a não ser que a revelação não estivesse terminada. Mas nós cremos que o Novo Testamento encerra a revelação doutrinária. A Bíblia que temos é nossa única regra de fé e de prática. Isso não quer dizer que os apóstolos são inúteis para hoje. Eles são aqueles que depois de mortos ainda falam. Nós estamos ainda ouvindo os sermões dos apóstolos, porque todo sermão é baseado no que eles escreveram. Porque os irmãos, quando leem a Bíblia, estão lendo o que os apóstolos falaram. Mas, se eu associar os dons também a isso, então eles terminam com a conclusão do Novo Testamento, terminam com a geração apostólica. Mas será que essa é a interpretação correta deste texto? Veremos que não. Vamos relê-lo novamente. Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Note, no versículo 4 não diz que os sinais eram para Deus testificar do ministério dos apóstolos. Os sinais e prodígios testificavam com eles, não sobre eles. O que o texto está querendo dizer é que nós temos uma grande salvação, que foi anunciada primeiramente pelo Senhor, foi confirmada pelos que a ouviram, pelos apóstolos, e testifica com eles, com os apóstolos e com Jesus. É um terceiro testemunho, os dons espirituais. Não é que os dons testificam do ministério apostólico, não é que testifica sobre eles, acerca deles, testifica com eles, junto, é um acréscimo. Portanto, primeiramente, nós tivemos Jesus pregando, depois nós tivemos os apóstolos confirmando, e tem mais uma terceira forma de Deus estar autenticando esta mensagem, é através de sinais, prodígios e maravilhas, testificando também com eles. É um terceiro testemunho independente. Paulo quer dizer, Jesus pregou, tem as testemunhas que ouviram, e ainda tem dons que estão confirmando a validade dessa mensagem. Não há nada aqui que diga que esse testemunho pelos dons está relacionado unicamente aos apóstolos, ao tempo dos apóstolos. Está colocado como um terceiro testemunho independente. O Senhor falou, os apóstolos confirmaram, e com eles os dons que Deus tem dado à sua igreja, de igual modo convalidam essa mensagem, não o ministério apostólico em particular. Nós cremos, irmãos, que os dons são para nós ainda hoje, e temos razões para crer nisso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, a Bíblia diz o seguinte, no verso de número 5: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Por mais que eu leia isso aqui indicando conhecimento da Escritura, da revelação doutrinária, eu devo ler isso daqui também incluindo os dons. Inclusive aqui se fala de palavra e se fala de conhecimento. Há dons que são chamados de palavra, como palavra da sabedoria e palavra, note, do conhecimento. O texto está dizendo que fomos enriquecidos com estes conhecimentos, com estas palavras. É uma alusão aos dons que estão no topo da lista de 1 Coríntios 12, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Inclusive Paulo diz que essa igreja era abundante nos dons, desejava os dons, era ignorante do uso, mas Paulo fala dela como uma igreja repleta de dons, 1 Coríntios 12, 13 e 14, e o texto diz no verso 7, 1 Coríntios 1, de maneira que nenhum dom vos falta,
esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Note, ele, depois de dizer que aquela igreja foi enriquecida com manifestações sobrenaturais, dando destaque não tanto à operação de milagres, mas aos dons inspirativos, à profecia, à palavra da sabedoria, à palavra do conhecimento, ele diz: de maneira que nenhum dom, nenhum deles vos falta, estará ausente, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua vinda, o seu regresso. E é interessante que esse mesmo texto nos ensina também a doutrina da perseverança dos santos. Diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto mostra, portanto, que Deus é fiel para preservar o crente até o fim, para guardar o crente até o fim. E Deus é fiel de igual modo para manter os dons disponíveis à igreja até a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria estranho, irmãos, que os dons espirituais não fossem para nós, pois nós temos nesta carta aos Coríntios 3 capítulos que versam sobre os dons. Primeiro aos Coríntios 12, os enumera, diz quais são os propósitos destes dons. O capítulo 13 bota que o amor é o dinamismo dos dons. O 14 vai falar de como exercitá-los no culto. Obviamente seria estranho que nós tivéssemos no Novo Testamento 3 capítulos inúteis para a nossa leitura, dizendo respeito a um tempo que já não mais vigora. Seria um desperdício. Eu sempre digo que, embora estas cartas tenham sido escritas para igrejas em particular, elas foram trazidas para a composição do Novo Testamento com o objetivo divino de serem lidas por gerações pós-apostólicas. Deus não iria colocar algo que não nos diria respeito. Já pensou eu lendo sobre dons, um outro que não vai estar mais disponível? Eu lendo sobre o exercício de dons, que não terá mais nenhuma utilidade, porque eles não estão mais aqui? Nós não podemos acreditar nisso. Portanto, o que a Bíblia diz é que este evangelho foi pregado por Jesus, depois confirmado por testemunhas oculares que deram o seu relato no Novo Testamento, e tem um terceiro testemunho que não está para o passado, está em andamento. É o testemunho que Deus dá através de sinais, de prodígios. No retiro eu comentei que Jesus deu a ordem: pregai o evangelho a toda criatura, e fez uma promessa: estes sinais seguirão aos que creem. E nós insistimos, todos os evangélicos, que a grande comissão, a ordem de pregar o evangelho não foi só para apóstolos, nem só para aquela época, é também para os nossos dias. Pois se esta ordem ainda é atual e extensiva a todos os crentes, de igual modo eu tenho que interpretar os sinais que acompanham, que estão no mesmo texto que fala da ordem, como dizendo respeito não só à pregação feita pelos apóstolos, mas por todos nós, e em qualquer período da história. Jesus, em Lucas, disse que seria pregado o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações. Aí Jesus faz uma promessa de capacitação: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se para cumprir aquela missão eles precisavam de poder, e se essa missão é para nós hoje, seria uma injustiça que os mesmos recursos, o mesmo poder não estivesse disponível para nós. Em Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos nunca foram até os confins da terra. Nós temos que completar o que falta, o que esse versículo diz. Se Jesus prometeu um poder para ser testemunha até os confins da terra e eles não foram, então este poder continua para nós no cumprimento dessa missão. Nós, irmãos, lemos
que no dia de Pentecoste, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. A multidão reunida perguntava: o que quer isto dizer? Pedro disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E cita o texto: nos últimos dias, portanto um período, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não há alusão a uma restrição apostólica. Sobre toda a carne, sobre todos. Os filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, os velhos sonharão. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Observe, irmãos, não se está falando em nenhum momento aí da regeneração ou da santificação, que também são obras do Espírito Santo. Se está falando de um espírito profético. Está se falando de pregar. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A remissão de pecados e o arrependimento será em meu nome pregado a todas as nações. Ficai em Jerusalém para revestidos serem de poder. Joel fala do derramamento do Espírito Santo não para regenerar, para santificar, mas é sobre o regenerado, é sobre o santificado. Não para o que ele já tem, mas para que ele possa ter inspiração profética. E como nós falamos durante o retiro, quando Joel fez essa profecia, o Novo Testamento não havia sido escrito, era Antigo Testamento. Na mente de Joel, e deve estar na nossa mente, profeta ali não é a pessoa que tem simplesmente o dom de profecia para edificar, consolar, encorajar. Profecia ali é a confrontação profética. O que faziam os profetas? Pregavam o arrependimento, denunciavam os pecados da nação, confrontavam as autoridades que estavam introduzindo a idolatria. O que faziam os profetas? Confrontavam, pregavam contra o pecado, chamavam ao arrependimento. Então, Pedro está dizendo ali que, conforme Joel dissera, Deus está formando, pelo derramamento do Espírito, uma geração de confrontadores. Uma geração de pessoas intrépidas, que vão denunciar os pecados dos indivíduos, das nações, que vão denunciar autoridades ímpias que querem introduzir o mal. Uma geração de profetas. É o que Pedro disse quando citou Joel. E no dia de Pentecoste, os que ouviram Pedro perguntaram: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E disse: porque a promessa que eles haviam recebido, a promessa de Joel, diz respeito a vós, aos vossos filhos, gerações posteriores, aos que estão longe geograficamente, enfim, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então este derramamento do Espírito Santo é para hoje, é para os nossos dias. Os que querem limitar isso ao tempo apostólico, eles dizem, se você reparar, assim eles dizem, verá que este recebimento do Espírito Santo com função profética, no livro de Atos, só foi recebido pelos apóstolos e por aqueles em quem os apóstolos impuseram as mãos. E aí eles citam Atos capítulo 8, por exemplo. Em Atos, no capítulo de número 8, a Bíblia diz o seguinte, versículo 14: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vamos ser honestos, irmãos, com a interpretação destas pessoas
para nós vermos se ela se sustenta. Eles dizem, estão vendo? Nesse caso aqui, Filipe pregou em Samaria, converteu vidas, batizou nas águas, mas ele não impôs as mãos sobre ninguém. Foi preciso que apóstolos, Pedro e João no caso, viessem de Jerusalém para impor as mãos. Só os apóstolos poderiam conferir o Espírito Santo nessa forma profética. Eles precisaram dos apóstolos que viajaram para orar por eles. O argumento, irmãos, é atraente. Tem alguma base no texto que nós lemos, mas observe o que diz a Bíblia no versículo 15: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Embora no verso 17 se diga que os apóstolos impuseram as mãos, os apóstolos não desceram lá para impor as mãos para eles receberem o Espírito Santo. Os apóstolos desceram lá para orar para que eles recebessem o Espírito Santo. A imposição de mãos é um aditivo. A imposição de mãos é um gesto fraterno, é um gesto de empatia bíblico. Mas não era necessária a imposição de mãos. Basta ler que no dia de Pentecostes estavam não somente os apóstolos lá, mas 120. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, mas ninguém pôs as mãos sobre ninguém. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Ninguém pôs as mãos sobre eles. Aliás, Pedro não estava nem nesse momento orando por eles, estava pregando para eles. Pedro trata o assunto como uma invasão da soberania de Deus, não como sendo uma coisa resultante da presença apostólica. Pedro diz: quem sou eu para resistir a Deus? Se Deus quis dar a eles o mesmo dom que a nós concedeu. Ele fala como se fosse um ato soberano, porque ele não fez nada para acontecer. Embora se diga que os apóstolos impuseram as mãos, o texto não diz que eles desceram para impor as mãos. Eles desceram para orar, para que eles recebessem. E lá impuseram as mãos. A imposição de mãos não é uma necessidade, um requisito fundamental para alguém receber o batismo no Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não falou de imposição de mãos. Os requisitos para receber o dom pentecostal seria estar arrependido dos pecados, confessar a Cristo para o batismo. Satisfeitos esses requisitos, eles já poderiam receber. Não se diz lá: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e venham ter a imposição de mãos. Não é um requisito necessário a imposição de mãos. Não foi preciso imposição de mãos no dia de Pentecostes, não foi preciso imposição de mãos na casa de Cornélio. Pedro e João desceram para orar e lá impuseram as mãos. Mas nós vemos mais uma coisa aqui. Quando esses receberam o Espírito Santo, conforme o verso 17, falaram em línguas. O texto não diz, mas o que se segue ao texto deixa óbvio. Falaram em línguas, houve manifestações espirituais. Porque no verso 18 diz: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Este Simão era um feiticeiro que estava interessado no cristianismo não porque queria saber de Cristo, mas porque estava vendo milagres reais, enquanto que os dele eram truques. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo.
Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Note, se só os apóstolos pudessem impor as mãos para alguém receber o Espírito Santo, era para Pedro dizer para Simão: você não pode porque você não é apóstolo. Mas Pedro não diz que Simão não pode impor as mãos sobre outros para que receba o Espírito Santo, porque ele não é apóstolo, e sim porque o coração dele não é reto para com Deus. Se isso fosse uma coisa só para apóstolos, essa era a oportunidade de ser dito. Era para Pedro dizer: você não é apóstolo. Mas Pedro diz: você não tem parte desse ministério, você não tem parte nessa palavra, não porque você não é apóstolo, mas porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, qualquer irmão, crente, salvo, batizado no Espírito Santo, podia orar por outro, para que fosse batizado no Espírito Santo, e não somente os apóstolos. É interessante observar que quem orou por Paulo, para ele ser batizado no Espírito Santo, não foi um apóstolo, foi um crente comum chamado Ananias. Veja aí Atos capítulo de número 9, a partir do versículo de número 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, porque Deus estava falando com Ananias para ir até Saulo, que se havia convertido, para orar por ele, e ele está resistindo. Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim, ele não sabia, Ananias, que Paulo tinha se convertido, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Um homem comum, um crente comum, chamado Ananias, impõe as mãos sobre Saulo, agora convertido, e ora por ele, para ele ser curado e para ele ser cheio do Espírito Santo. Portanto, nós vemos aqui mais uma vez que não era uma questão da imposição de mãos dos apóstolos, não eram os dons algo relacionado aos apóstolos e àqueles em quem ele tinha imposto as mãos, porque um apóstolo recebe a imposição de mãos de um homem comum, crente, e é cheio do Espírito Santo. Porque no dia de Pentecoste, na casa de Cornélio, ninguém impôs as mãos. Porque em Samaria, os apóstolos que para lá desceram não foram para impor as mãos, mas para orar, e puseram as mãos como um gesto de empatia bíblico. Porque eles não repreenderam Simão, dizendo que ele não era apóstolo e portanto não podia impor as mãos, mas repreenderam Simão, dizendo que ele não podia participar disso, porque não era convertido. Veja Atos capítulo de número 19. É outro texto que eles gostam de citar, porque no caso é Paulo quem vai impor as mãos sobre os convertidos de Éfeso. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aí eles dizem: estão vendo? Essas pessoas aqui em Éfeso, convertidas, falaram em línguas, profetizaram, receberam o Espírito Santo, com dons, o Espírito profético. Mas teve um apóstolo para impor as mãos. É preciso ler o começo do capítulo 19. Vamos ler o começo, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes:
recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E é quando Paulo então vai instruí-los e orar por eles, para que recebam a plenitude do Espírito Santo. Agora note a pergunta de Paulo: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Paulo não pergunta: veio algum apóstolo aqui? Como se dependesse de um apóstolo. Ele sabia que nessas regiões Apolo já tinha ido, mas nenhum apóstolo tinha chegado. Era para ele então, se acreditasse que era pela imposição de mãos de algum apóstolo, já saber que eles não tinham recebido. Essa pergunta seria incabível. E a pergunta os responsabiliza e não a um apóstolo. Ele não pergunta: houve algum apóstolo que veio aqui para impor as mãos? Ele pergunta: recebestes vós, como se a responsabilidade fosse deles. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Portanto, irmãos, os dons não tinham essa ligação imaginada com os apóstolos. Os dons foram dados à igreja. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, a um Deus dá a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro o dom de discernir espíritos. O batismo no Espírito Santo é para todos, diz respeito a vós, aos filhos, a todos, quando Deus nosso Senhor chamar. Os dons são abertos a todos, buscai com zelo os melhores dons. É o que a Bíblia nos ensina. Lá em Hebreus, no capítulo 6, nós vamos ver, irmãos, o seguinte, a partir do verso 1. Por isso, deixando os rudimentos, os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus e da doutrina dos batismos, no plural, e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Note, a imposição de mãos não era uma coisa relativa aos apóstolos, era uma doutrina elementar. Obviamente que a doutrina não vai mudar, essas são as bases elementares da doutrina. Note que ele relaciona a imposição de mãos com batismos no plural, porque a imposição de mãos acontecia depois do batismo nas águas, e na ocasião em que se queria orar por alguém para ele ser batizado no Espírito Santo. Ele não relaciona com os apóstolos, relaciona com alguma coisa que todos têm que aprender, como princípios elementares que todos têm que compreender, que está disponível a todos. Meus irmãos, nós precisamos desse espírito profético hoje. A promessa é para nós hoje. Esse espírito profético trará intrepidez. Nós lemos no retiro o texto de Miqueias, em que Miqueias diz: eu estou cheio de força, cheio do Espírito do Senhor, para anunciar a Israel a sua transgressão. Em Atos 4:31, a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra de Deus. O batismo no Espírito Santo nos leva para o acesso aos dons, mas o que ele dá de imediato é poder, e este poder é para trazer coragem. Os irmãos já notaram que quando a gente está nervoso, tem uma grande responsabilidade de falar, está nervoso, a gente sente frio, sente calafrio, a gente tem vontade que o corpo esquente, parece que tem uma relação do calor com a coragem. Pois a Bíblia diz: vocês vão receber poder para serem intrépidos. Não vos embriagueis com vinho. O homem embriagado, aquecido pelo vinho, ele faz coisas que ele não teria coragem em sua timidez de fazer sem a embriaguez. Mas nós não vamos nos embriagar com vinho, nós vamos nos encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Deus quer uma geração intrépida, uma geração corajosa, uma geração que confronte o pecado. Intrepidez, irmãos, é a principal coisa que devemos buscar. Em Atos 4, a Bíblia diz, versículo 31, que todos foram cheios do Espírito Santo, pregavam com intrepidez a palavra. Mas lá antes
diz que a oração deles foi assim: Senhor, olha para as ameaças que nos estão fazendo e concede aos teus servos que preguem com toda intrepidez a tua palavra. Note, eles não oraram: Senhor, nos enche do Espírito Santo. Eles oraram: Senhor, nos dá intrepidez, mas sabendo que seriam cheios do Espírito Santo. Se nós orássemos mais assim, seria até bom, porque muitos estão pedindo para ser cheios do Espírito Santo, mas não estão sabendo o porquê e o para quê. Então peça o resultado, que a causa vem junto. Senhor, eu quero intrepidez. Não é eu quero falar em línguas, não. O batismo no Espírito Santo é evidenciado pelas línguas. Não tem as línguas como finalidade, mas como evidência. A finalidade é lhe trazer coragem, é lhe trazer intrepidez para confrontar o pecado, para entrar na guerra espiritual. Intrepidez. Estevão era alguém intrépido e poderoso na argumentação. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e de fé. E diz a Bíblia: ninguém resistia à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Eu acho esse texto maravilhoso, porque fala de sabedoria e de Espírito. Sabedoria quer dizer que ninguém contestava os argumentos dele, que eram poderosos. Mas quando diz ninguém resistia ao Espírito, quer dizer que ele desaprumava a pessoa pela influência do Espírito Santo dele. Sua coragem, sua veemência, sua intrepidez desarmava o ouvinte, destreinava o ouvinte. Quando Paulo falou com Félix, a Bíblia diz que Félix ficou aterrorizado e disse: tira esse homem daqui, porque ninguém podia resistir ao espírito com que estes homens falavam, a ousadia, a firmeza, a coragem, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de gente corajosa hoje, irmãos. Gente corajosa. Nós vemos pessoas buscando uma neutralidade que não há. Tem coisas que não tem neutralidade. Em relação a Jesus, não tem neutralidade. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Em relação ao anticristo, não tem neutralidade. Na grande tribulação ninguém vai poder dizer: bem, eu sou contra o anticristo, mas eu recebo sua marca, porque eu tenho que comprar e vender. Não tem neutralidade. Quem for contra o anticristo tem que ser contra a marca que ele vai estabelecer, contra isso que ele vai fazer. É contra a agência do mal. Tem coisas que não há neutralidade. Por isso não adianta a gente dizer: eu sou contra a ideologia de gênero, mas quando vem uma agência econômica, uma entidade cultural, estudantil, política e quer patrocinar a ideologia de gênero, você fica calado. Você diz que é contra, mas você não confronta. Nós precisamos de gente que confronta. Não adianta dizer: eu sou contra o aborto, mas aí quando o movimento feminista, quando uma pessoa que tem posição política manifesta alguma coisa favorável ao aborto, você se cala. Não adianta. Deus não quer que a doutrina seja para nós didática. Deus quer que seja uma arma, a espada do Espírito. A espada do Espírito. Não adianta você dizer: eu sou contra a sodomia, mas você tem um governo que patrocina a sodomia, uma escola que patrocina a sodomia, e você não fala nada. Você é contra para as nuvens, você é contra no papel, você é contra sem olhar para ninguém. O profeta é aquele que confronta. O profeta não fala nas nuvens, não. O profeta confronta as trevas. O profeta confronta as trevas. Elias entra lá no palácio de Acabe, e Acabe diz: és tu, perturbador de Israel? Elias diz: não, perturbador és tu, que trouxe idolatria para cá. O profeta, irmãos, é aquele que confronta. Chegam para Jesus e dizem: Herodes, vem aí, atrás de ti, vem contra ti. Jesus diz: diz essa raposa que eu vou adiante, curando os enfermos e expulsando os demônios. Essa é a confrontação profética, é a firmeza. O mundo, irmãos, não se incomoda com a sua opinião se ela é puramente privada, se ela não interfere nas suas manifestações públicas, se ela não compromete você publicamente. Se você realmente crê, se tiver alguém que está sendo contra a ideologia
de gênero, pode ser uma escola como uma que foi processada, você vai orar por ela, você vai defendê-la publicamente. Se tem um governo que é contra a ideologia de gênero, você vai orar por ele, você vai apoiá-lo publicamente, seja de onde vier. Se você sabe o que é ser perseguido por dizer a verdade, você também não pode ser não solidário com quem está defendendo as mesmas coisas que você defende. Você não pode ser perseguido porque é contra a ideologia de gênero e vê uma escola sendo perseguida e fecha os olhos. E vê um governo que também é contra a ideologia de gênero e você não o abençoa. Meus irmãos, uma posição profética exige uma posição. Nós não estamos aqui para falar para as paredes. Nós estamos aqui para falar para todo lado. Nós estamos aqui para confrontar a cultura, para confrontar a indústria do entretenimento, para confrontar a máquina política, para confrontar as estruturas educacionais. Nós estamos aqui para confrontar uma geração de profetas. Paulo saiu quase apedrejado de Éfeso, porque mexeu com a economia da cidade, porque mostrou que a deusa Diana, em torno da qual toda a economia da cidade girava, não era divindade de verdade. Paulo e os discípulos foram perseguidos pelo Império Romano. Na hora que o Império Romano percebeu que a mensagem cristã tinha implicações políticas não diretamente queridas, mas como consequência dela havia repercussão no campo político, a nação de Israel perseguiu os cristãos porque achou que eles iriam abalar as tradições judaicas. Onde uma igreja de coragem está, tem confronto. Lê o livro de Atos que você não vai ver historinha da carochinha não. Você vai ver perseguição de todo lado. Lê o livro de Atos, é Paulo em perigo entre os falsos irmãos, Paulo em perigo entre os judeus, Paulo em perigo entre os gentios, descendo por um cesto lá do muro de uma cidade, indo de uma cidade, fugindo para outra. Tem lugar que o magistrado diz: vai embora daqui, por favor, vai embora. É Paulo trazendo confusão, falando da sua cidadania romana e de como eles não estavam cumprindo as leis. Homens corajosos. Não adianta dizer eu sou contra, sou a favor. E os seus posicionamentos públicos negam. Precisamos de coragem profética, irmãos. Tem um dom que deveria ser mais procurado, é o menos falado na igreja. É o dom da fé, que não é o fruto do Espírito que chamamos de fidelidade. Em algumas traduções diz fé, mas é fidelidade, tem a ver com a santidade. Nem é a fé pela qual somos salvos, pela graça sois salvos por meio da fé. É um dom, entre os dons espirituais. 1 Coríntios 12 diz assim, 1 Coríntios 12, eu vou ler o 8 e o 9. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E aí segue. Que fé é essa, pastor? Os pentecostais costumam dizer a fé para operar milagres. Está certo, mas é mais do que isso. Mas é também a fé para operar milagres. Quando Pedro e João disseram para aquele coxo: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, levanta e anda. Foi um dom de curar, mas para aquele dom de curar operar tinha que ter o dom da fé. Porque eles nem oraram pelo coxo, eles sabiam o que ia acontecer. Essa é a diferença da oração da fé, que é quando a gente ora por alguém, crê e Deus opera pela nossa fé cultivada ao longo da vida cristã. E a gente tem aquela fé mesmo que a gente está cultivando, desenvolvendo e tal, e com essa fé a gente ora por alguém e ele é curado. Mas o dom de curar nem requer oração. A pessoa sente o mover de Deus, o poder de Deus, e ela sente a convicção, que é a fé, a convicção de que aquilo vai acontecer. Não existe a operação dos dons de curar ou o dom de operação de maravilha sem a fé. Pedro e João estão saindo e o coxo pede uma esmola. Eles não curaram todos os doentes, eles curaram aquele doente. Eles não curaram todo dia qualquer doente que saísse lá à porta, eles curaram naquele dia. Naquele dia foi que o Espírito Santo moveu. E meus irmãos, Pedro e João, veja a coragem. Disseram: olha para nós, olha aqui.
O dom da fé estava operando, conjugado com o dom de curar. Olha para nós, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos agora, o que está borbulhando, o que está queimando agora, nós temos para te dar. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem entrou, pulando, saltando, louvando a Deus. Veja a fé associada ao dom de operação de maravilhas. Paulo está lá, pregando para o procônsul, e o Elimas lá, o feiticeiro, perturbando. E aí, pelo dom de operação de maravilhas, ele parou de perturbar. Mas veio uma convicção em Paulo de que ia dar certo o que Paulo disse. Paulo disse: olha, filho do diabo. É interessante que a Bíblia diz assim: e Paulo, cheio do Espírito Santo, disse. O Espírito Santo moveu naquela hora, ele ficou cheio da graça de Deus, do poder de Deus. Veio convicção, e a Bíblia diz que o homem estava cheio de diabo. Paulo diz: filho do diabo. Era um confronto de poderes. Tu vai ficar cego. E o homem ficou cego. E quando ele ficou cego, irmãos, ele parou de perturbar, e o procônsul, vendo aquilo ali, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Quando Pedro disse aquela palavra lá para Ananias, ele caiu do outro lado morto. Revelou o que estava no coração. Ele tinha que ter uma convicção de que aquilo ali era certo. O dom da fé opera com o discernimento de espírito, opera com a palavra do conhecimento. Praticamente todo o dom espiritual está associado ao dom da fé. Alguém disse uma vez para mim: pastor, você diz que tem as línguas devocionais, que não são interpretáveis, o conteúdo delas é você falando com Deus, portanto Deus não vai dar interpretação, é com você e Deus, falando em mistério consigo mesmo e com Deus. E tem as línguas congregacionais, que são propriamente o dom de línguas, que sempre vem acompanhada de interpretação, que edifica a igreja. Você estaria orando, louvando a Deus por algo relativo à igreja. Como é que a pessoa vai saber que ela vai falar em línguas e alguém vai interpretar? É uma boa pergunta, irmãos. O dom da fé. Vem aquela convicção de que aquelas línguas é diferente da que ela falava antes. Que ali vai haver interpretação. Se não tiver o dom da fé, não tem dom nenhum mais funcionando. Vem aquela convicção: eu vou falar em línguas. E eu mesmo, então alguma pessoa vai interpretar. Ele sente o impulso e a convicção. Quando você vai profetizar, o dom da fé opera. Veja aí o que Paulo diz em Romanos capítulo de número 12. Romanos 12 diz assim no verso 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, creia que você tem aquele dom para o qual você sente uma convicção de Deus. Não pense mais. Não ache que você pode tudo porque você pode uma coisa. Não pense além da cota que Deus lhe deu. Pense segundo a medida da fé, a convicção que Deus deu. No versículo de número 6 diz: de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que é que ele quer dizer com isso? Segundo a medida da fé, quer dizer o seguinte: você só profetiza até onde você tem convicção, não vá adiante. Profecia precisa muitas vezes ser julgada, irmãos, porque o que tem o dom de profecia abusa. Ele tem convicção de dizer A, aí ele diz A e B. Aí a igreja tem que julgar para jogar fora o B e ficar com A. Provai tudo e retende o que é bom. Aqui diz: fale aquilo que você recebeu a convicção para dizer. Não se entusiasme e ache que aí você pode falar qualquer coisa que é de Deus. Não, fale segundo a medida. Nós temos que orar pelo dom da fé, para Deus dar convicção. Dar convicção para fazer coisas gloriosas, irmãos. Dar convicção para fazer coisas gloriosas. Não é só para os dons, não. O dom da fé é para você saber que você vai ali, vai pregar e Deus vai operar. E você vai ter coragem de fazer o difícil de se fazer. Muitos irmãos leram aqui um livro que é a história do avivamento que houve lá na Argentina. Um grupo de irmãos se reuniam para orar numa casa. E aí todo final do culto, um irmão dizia: alguém sentiu de Deus de fazer alguma coisa? Aqui, a irmã lá sentia de Deus de
dá uma bolacha na cadeira. Deus tinha um propósito nisso, irmãos. Aquelas pessoas oravam numa rotina, era mesmice toda hora. Uma pancada iria acordá-los para que durante a oração alguma coisa pudesse acontecer. Assim como eles iam tomar um susto com isso aí, eles iam se preparar para tomar susto com a visitação de Deus. No outro culto, o irmão perguntou: alguém aqui naquela reunião de oração sentiu de Deus de fazer alguma coisa? E a irmã mais uma vez não dizia. E lá pelas tantas houve uma vez que a irmã criou coragem e tome uma mãozada em cima da mesa. Meus irmãos, eles não somente tomaram um susto, mas criou naquele momento um despertar para que alguma coisa de Deus pudesse acontecer. Eles começaram a falar em línguas, todos foram batizados do Espírito Santo e começou um avivamento naquele lugar. Um avivamento. Nós precisamos voltar a esse tempo das coisas estranhas, irmãos. Tempo das coisas estranhas. Um mundo que é indiferente precisa de coisa estranha, precisa dos tambores do exército da salvação, que ia lá, sentia de Deus, vamos pegar aqui um tambor e sair batendo e entrando na rua, e Deus abençoava. Um John Wesley, um George Whitefield, que numa época que todo mundo pregava dentro dos templos, veio uma convicção neles: vamos pregar no meio da rua, e Deus vai abençoar, e Deus operou, e Deus operou. Eu ouvi um testemunho um tempo de um irmão, que ele disse que estava no meio da rua, e Jesus falou para ele que ele devia ali orar a Deus e começar a orar em línguas. E ele disse: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Vão pensar que eu sou doido, louco aqui, como é que eu vou fazer um negócio desse? E Jesus ficava ali, falando, aquela convicção vindo, a convicção vindo, a convicção vindo. Deus empurrando fé para ele criar coragem. Ele pegou e disse: Senhor, deixa eu só ensaiar aqui primeiro. O fato é que ele criou coragem, começou a falar em línguas, e uma multidão se ajuntou, e muita gente dizendo: ó o doido aí, ó o doido, ó o doido. E o irmão disse: está vendo, Senhor? De que adiantou isso daqui? Estão pensando que eu sou louco? No outro dia esse irmão foi para o culto e estava lá na porta da entrada, era o porteiro da igreja, estava lá recepcionando as pessoas. E um homem passou, olhou para ele, seguiu adiante e depois voltou. E disse: me diga uma coisa, você é aquela pessoa que estava falando aquele negócio esquisito no meio da rua? E o homem disse: sou. Ele disse: olha, eu achava que eu estava precisando de ajuda, mas eu vou entrar nessa igreja que eu acho que vocês estão precisando de mais ajuda do que eu. O fato, irmãos, é que aquele homem estava indo para cometer suicídio, separado da mulher, abandonado, dilacerado, mas ele voltou e entrou, e naquele dia Jesus tocou o seu coração e ele foi salvo pelo poder de Deus. Nós precisamos do dom da fé. Essa convicção que traz intrepidez, que traz coragem para fazer coisas gloriosas. Esse não é um tempo para covardes, irmãos, é um tempo para corajosos. O autor daquele livro, A Estratégia, que fala de como o movimento homossexual se articulou no mundo inteiro para criar as coisas que vemos hoje. Ele é um presbiteriano, mas ele diz: eu dou graças a Deus pelos pentecostais. Ele deixa claro que ele não é pentecostal, não tem as mesmas convicções, mas ele diz: eles são os maiores guardiães, são os que mais contestam essas ideologias esquerdistas, são os que se levantam contra. Deus nos deu poder para ter coragem. Hoje eu tenho visto até igrejas pentecostais afrouxando, calando, perdendo poder, unção. Mas, meus irmãos, o Espírito prometido em Joel é o Espírito profético para corajosos. É para hoje. É para hoje. Jesus ainda é aquele que salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Ele ainda é o Senhor que sara, ainda é o médico dos médicos. Os dons estão disponíveis para nós. Somos nós que temos que nos encher, somos nós que temos que buscar, somos nós que temos que nos levantar corajosamente
e deixarmos a barca nessa geração. Vamos ficar de pé.